Eu já rodei muita estrada de terra nessa vida, mas naquele dia, no meio do nada, eu vi algo que não dá para esquecer. Uma mãe jogada na estrada com o próprio filho e algumas sacolas velhas, abandonados por quem mais devia proteger. Eu podia seguir viagem, mas parei. E essa decisão mudou tudo. Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então, já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Tem dia que o sol pesa diferente, não é só o calor. Isso aqui no interior de Goiás, a gente já acostumou faz tempo. É outra coisa, uma pressão no ar, como se o céu estivesse segurando a respiração junto com a terra. Era assim naquela tarde de março, quando voltei da cerca norte montado no Fantasma, meu cavalo branco, que há 15 anos me acompanha por essas terras sem fim. A poeira subia fina debaixo dos cascos dele, formando uma nuvem âmbar contra a luz que começava a amarelar. 6 da tarde, talvez 6:30. O sol ainda mordia, mas já tinha aquela qualidade de despedida, aquele jeito de quem sabe que vai embora e deixa tudo meio dourado, meio melancólico. As cigarras cantavam alto, daquele jeito ensurdecedor que só quem conhece o cerrado entende. Um canto que enche o silêncio sem quebrar ele de verdade. Eu cavalgava pelo acostamento da estrada de terra batida que corta a fazenda e segue por quilômetros até a rodovia principal. Ninguém passa por ali. Às vezes um caminhão de ração, às vezes o velho Geraldo levando leite para o laticínio. Mas, no geral, aquela estrada é minha, do fantasma, do vento e da solidão. Assim sempre foi. Assim eu aprendi a gostar. Pasto seco dos dois lados. Capim ressecado, cor de palha velha, esperando a chuva que teimava em não chegar. As cercas de arame farpado acompanhavam o caminho, tortas em alguns pontos, esticadas em outros, segurando o gado que pastava devagar, com a paciência de quem sabe que não adianta ter pressa. O céu estava limpo, sem uma nuvem sequer. Azul profundo, quase violento de tão aberto. Eu tinha passado o dia consertando mourões que o cupim comeu e reforçando a cerca onde o gado teimava em empurrar. Trabalho duro, daqueles que deixam as costas doendo e as mãos marcadas de terra e suor. Mas era bom. Sempre foi. O trabalho na roça tem um jeito de calar a cabeça. Enquanto você está ali, martelando, cavando, carregando, não sobra espaço para pensar nas coisas que doem. E eu tinha muitas coisas que doíam. Fazia 7 anos que minha mulher tinha partido. Câncer. Rápido demais. Cruel demais. A gente não teve filhos. Tentamos, mas não veio. E quando ela se foi, levou junto a parte da casa que fazia barulho. O riso dela na cozinha, o cheiro de café fresco de manhã cedo, o jeito que ela cantarolava enquanto regava as plantas no quintal. Tudo isso virou ausência. E ausência é um tipo de presença que pesa mais que qualquer coisa. Depois disso, a fazenda virou tudo o que eu tinha. Acordar antes do sol, trabalhar até o corpo pedir descanso, dormir com o barulho dos grilos e da noite cerrada. Sem televisão, sem rádio, sem conversa. Só eu, o fantasma, as vacas, as galinhas e o silêncio. Um silêncio que eu conhecia tão bem que às vezes chegava a achar que ele era meu amigo. Mas naquele dia, alguma coisa estava diferente. Não sei explicar direito. Era uma sensação no peito, como se o ar tivesse mudado, como se a estrada estivesse esperando por alguma coisa. Eu não sou homem de superstição, mas quando se vive sozinho tanto tempo, a gente aprende a ouvir o que o mundo não fala com palavras. E naquele momento, o mundo estava dizendo, presta atenção. O fantasma também sentiu. Ele diminuiu o passo sem eu pedir, as orelhas se movendo para frente, atentas. Cavalo é assim. Sente antes da gente. Eu afaguei o pescoço dele, mais para me acalmar do que para acalmar ele, e deixei que seguisse no ritmo dele, devagar, como quem não tem pressa, mas sabe que algo vai aparecer.
A estrada se estendia reta à frente, uma linha de terra batida cortando o pasto seco até onde a vista alcançava. Do lado esquerdo, a cerca velha. Do lado direito, mais pasto, e lá no fundo a linha escura do cerrado fechado. O vento tinha parado, as cigarras também. Era como se tudo tivesse congelado por um instante. E foi então que eu vi. No começo, pensei que fosse um animal. Talvez um cachorro abandonado, coisa que acontece demais por aqui. Gente que não quer mais o bicho e larga na beira da estrada, como se a roça fosse depósito de coisa que não presta. Mas conforme o fantasma se aproximava, a forma foi ficando mais clara. Não era animal, eram pessoas, uma mulher e uma criança, sentados no chão, no meio da estrada, não na beira, no meio mesmo, como se tivessem desistido de ir para qualquer lugar. Ao redor deles, algumas sacolas velhas de feira, abertas na poeira, com roupas espalhadas, um cobertor fino, objetos que pareciam ter sido jogados com pressa. Restos de uma vida. Meu coração apertou. Eu já tinha visto muita coisa estranha na roça. Gente perdida, carro quebrado, bêbado caído na valeta. Mas aquilo era diferente. Aquilo não era acidente. Aquilo era abandono. Eu puxei as rédeas e o fantasma parou. Fiquei ali, parado, olhando. A mulher estava de costas para mim, curvada sobre a criança, como se estivesse protegendo ela de alguma coisa. O menino, porque agora eu via que era um menino, estava encostado nela, pequeno, imóvel. Nenhum dos dois se mexeu quando eu cheguei. Nenhum dos dois olhou para trás. Por um segundo, só um segundo, eu pensei em seguir viagem. Não por maldade, não porque eu não me importasse, mas porque eu sabia que se eu descesse daquele cavalo, se eu me aproximasse, alguma coisa ia mudar. E mudança era a última coisa que eu queria. Eu tinha construído uma vida inteira em cima da rotina, da previsibilidade, do silêncio controlado. A fazenda era minha fortaleza contra o mundo. E o mundo, eu tinha aprendido da pior maneira, só trazia dor. Mas então o menino virou a cabeça e me olhou. Não foi um olhar de criança assustada. Não foi um olhar de quem pede socorro. Foi um olhar de quem já entendeu que foi deixado para trás. Um olhar vazio, cansado, resignado, olhar de gente que já não espera mais nada de ninguém. E aquilo me atravessou como uma lâmina. Eu conhecia aquele olhar. Tinha visto ele no espelho, nos primeiros meses depois que minha mulher morreu. Tinha visto ele nos olhos do fantasma, quando o resgatei da beira da estrada, abandonado, velho demais para servir, esperando a morte. Tinha visto ele em mim mesmo toda manhã, ao acordar sozinho naquela casa vazia. Desci do cavalo. Meus pés tocaram o chão e a poeira subiu leve ao redor das minhas botas. O fantasma bufou baixo, como se estivesse me perguntando se eu tinha certeza do que estava fazendo. Eu não tinha. Mas alguma coisa maior que a certeza me puxou para frente. Caminhei devagar. O sol batia nas minhas costas, projetando minha sombra comprida na estrada. A mulher ainda não tinha se virado. Ela estava abraçando o menino com uma força que parecia desesperada, como se alguém fosse arrancar ele dela a qualquer momento. Os ombros dela tremiam, não de frio. O calor era sufocante. Ela tremia de exaustão, de medo, de desamparo. Parei a uns 3 metros de distância. Não queria assustar, não queria parecer ameaça. Pigarreei baixo e finalmente ela se virou. O rosto dela me assustou. Não pela aparência. Embora estivesse queimado de sol, sujo de poeira, com os lábios rachados e os olhos fundos. O que me assustou foi a expressão. Era o rosto de alguém que tinha sido quebrado. Não por um golpe, mas por 1000. Pequenas violências acumuladas, uma em cima da outra, até não sobrar nada além de uma casca. Ela me olhou com uma mistura de desconfiança e esperança tão desesperada que chegava a doer. Não disse nada. Só me olhou, esperando que eu fizesse a primeira pergunta. Ou que eu fosse embora. Talvez ela estivesse esperando mais para que eu fosse embora, mas eu não fui. Moça,
eu disse, e minha voz saiu mais rouca do que eu esperava. Fazia horas que eu não falava com ninguém. A senhora está bem? Pergunta idiota. Claro que ela não estava bem, mas era o que eu conseguia dizer. Ela não respondeu de imediato. Olhou para o menino, depois para mim, depois para o horizonte, como se estivesse medindo se podia confiar. Finalmente, com uma voz fina, cansada, ela disse: "Fomos deixados aqui, deixados. A palavra caiu entre nós como uma pedra. Não ficamos presos. Não, o carro quebrou. Não nos perdemos. Deixados. Alguém tinha deixado eles ali, de propósito." Eu senti a raiva subir, quente e rápida, mas engoli. Não era hora para raiva. Deixados por quem? Ela hesitou. A mão dela apertou o ombro do menino, que continuava me olhando com aqueles olhos vazios. Então, baixinho, quase envergonhada, ela disse: "Pelo pai dele, meu marido." O silêncio voltou, mais pesado do que antes. O vento tinha parado completamente. Nem as cigarras cantavam mais. Era como se o mundo inteiro tivesse parado para ouvir aquilo. Depois de uma briga, ela continuou, a voz quebrando. Ele mandou a gente descer do carro, jogou as sacolas na estrada e foi embora. Ela não chorou. Acho que não tinha mais lágrimas. Mas o jeito que ela disse aquilo, com aquela resignação, aquela aceitação de que o mundo era cruel e não havia nada que ela pudesse fazer, me partiu por dentro. Olhei para o menino de novo. Ele não disse nada, não chorou, não reclamou, só ficou ali, encostado na mãe, esperando. Esperando o quê? Para morrer ali? Para alguém passar e ter pena? Para a noite chegar e levar os dois? Eu olhei para o céu. O sol já estava mais baixo, mas ainda tinha pelo menos 2 horas de luz. Depois disso, a noite ia cair de uma vez, como sempre cai no cerrado. E quando a noite chegasse, chegava com ela o frio, os bichos, o medo. Eles não iam aguentar. Virei para o fantasma, que tinha se aproximado e agora cheirava curioso uma das sacolas. Agarrei as rédeas e pensei no que fazer. Pensei na minha casa vazia, na cama de casal que só eu usava, na cozinha silenciosa, nos quartos fechados. E então eu soube: estrada não perdoa quem vira o rosto. "Vou buscar água", eu disse. "Esperem aqui." Montei no fantasma e galopei de volta para casa. O coração batia forte no peito e eu não sabia se era do esforço ou de outra coisa. Alguma coisa tinha acordado dentro de mim. Alguma coisa que eu achava que tinha morrido junto com minha mulher. Eu não podia salvar todo mundo, mas talvez pudesse salvar esses dois. A casa estava a apenas 3 quilômetros dali, mas pareceu que eu levei uma eternidade para chegar. O fantasma galopava firme, sentindo a urgência no jeito que eu segurava as rédeas. A cada passada dele, a poeira explodia para trás, e o sol já começava a ganhar aquele tom alaranjado de fim de tarde, aquele aviso de que o tempo não espera ninguém. Quando cheguei no portão de madeira da fazenda, desmontei antes mesmo do cavalo parar completamente. Meus pés bateram no chão com força e eu corri para o lado de dentro, deixando o fantasma solto ali mesmo, respirando forte, o pescoço suado brilhando na luz morna. A casa era simples, sempre foi. 3 quartos, uma cozinha grande com fogão a lenha, uma sala com móveis velhos e uma varanda comprida onde eu passava as noites olhando para o céu. Nada de luxo, mas era sólida, bem cuidada, feita para durar. Minha avó morou aqui, meu pai também, e eu depois deles. Era uma casa de gente que trabalhava a terra e respeitava o silêncio. Entrei pela cozinha e fui direto para o filtro de barro encostado na parede. Tinha água fresca ali, sempre tinha. Peguei uma garrafa térmica velha, daquelas de alumínio que meu pai usava quando ia para os campos mais distantes, e enchi até a boca. Depois, peguei outra garrafa menor e enchi também. Água nunca é demais. Mas não era só água que eles precisavam. Olhei para o armário. Tinha pão que eu tinha feito 2 dias atrás. Ainda dava para comer. Peguei metade dele, embrulhei num pano limpo, abri a geladeira, peguei um pedaço de queijo curado,
algumas bananas que estavam começando a pintar. Coloquei tudo numa sacola de pano. Não era um banquete, mas era comida honesta. E comida honesta salva vidas. Enquanto juntava as coisas, minha cabeça não parava. Quem faz uma coisa dessas? Quem abandona uma mulher e uma criança no meio de uma estrada deserta, sem água, sem comida, sem proteção? Que tipo de homem olha para o próprio filho e decide que ele não vale nada? Eu conhecia homens ruins, conhecia bêbados, violentos, covardes, mas isso era outro nível, isso não era fraqueza. Era maldade pura, era crueldade calculada, e o pior de tudo, era o pai. O homem que devia proteger, que devia ser a primeira linha de defesa contra o mundo. E ele tinha se tornado a maior ameaça. Peguei um chapéu velho de palha que ficava pendurado perto da porta e coloquei na cabeça. O sol ainda ia me castigar no caminho de volta. Agarrei as garrafas e a sacola, voltei para fora e montei no fantasma de novo. Ele bufou como se dissesse de novo, mas obedeceu. Sempre obedecia. Voltei pela mesma estrada, só que agora em disparada. O vento batia no meu rosto, trazendo o cheiro da terra seca, do capim queimado, daquela vida áspera que o cerrado impõe a tudo que respira. Mas eu não sentia cansaço. Sentia urgência. Sentia algo que não sentia havia anos, a sensação de que eu precisava estar em algum lugar, de que alguém dependia de mim. Quando cheguei de volta ao lugar, eles ainda estavam lá, exatamente como eu tinha deixado. A mulher sentada no chão, abraçada ao menino, as sacolas espalhadas ao redor. Por um segundo, eu tive medo de que tivesse sido tarde demais, de que eles tivessem desistido e simplesmente parado. Mas quando o fantasma se aproximou, a mulher levantou a cabeça. E dessa vez, nos olhos dela, eu vi um lampejo. Não era esperança ainda, mas era menos desespero. Desci do cavalo com as garrafas e a sacola. Caminhei até eles e me ajoelhei na poeira, ficando na altura do menino. Ele me olhava fixo, sem piscar, como se estivesse tentando entender se eu era real ou mais uma promessa vazia. Toma, eu disse, estendendo a garrafa menor para ele. Bebe devagar. Ele não se mexeu. Olhou para a mãe esperando permissão. Ela hesitou, depois assentiu com a cabeça. Só então o menino pegou a garrafa com as duas mãos pequenas. Elas tremiam. Ele levou a boca ao gargalo e bebeu. Rápido demais. Desesperado. Engasgou, tossiu e a água escorreu pelo queixo. Mas ele não largou a garrafa. Continuou bebendo como se fosse a última coisa que ele ia fazer na vida. Devagar, garoto, eu disse, pousando a mão no ombro dele. A água não vai fugir. Bebe com calma. Ele parou, respirou fundo e bebeu de novo. Dessa vez, mais devagar. Quando terminou, limpou a boca com as costas da mão e me devolveu a garrafa, vazia. Obrigado, ele disse. A voz era fina, quase um sussurro, mas firme. Menino educado. Alguém tinha ensinado ele a ter modos, mesmo no meio de tudo aquilo. Eu assenti e me virei para a mulher. Estendi a garrafa maior para ela. A senhora também precisa beber. Ela olhou para a garrafa, depois para o filho, depois para mim. Ele já bebeu, eu disse. Agora é a vez da senhora. Ela pegou a garrafa devagar, como se não acreditasse que aquilo era real. Levou à boca e bebeu. Não com a mesma pressa do menino, mas com a mesma necessidade. Vi a garganta dela se movendo, engolindo, e percebi o quanto ela estava desidratada. Os lábios rachados, a pele seca, os olhos fundos. Ela estava no limite. Quando terminou, ela me devolveu a garrafa e disse com a voz ainda fraca, obrigada, muito obrigada. Eu balancei a cabeça. Ainda não acabou. Abri a sacola e tirei o pão, o queijo, as bananas. Os olhos do menino se arregalaram. Ele olhou para a comida como se fosse um tesouro. A mulher colocou a mão na boca e pela primeira vez eu vi uma lágrima descer pelo rosto dela. Comam, eu disse. Vocês precisam de força.
Ela pegou o pão com mãos trêmulas e partiu um pedaço para o filho. Ele comeu com sofreguidão, mas dessa vez ela não esperou. Comeu também. Vi os dois ali, sentados na poeira, mastigando devagar, em silêncio, como se aquela comida simples fosse a coisa mais preciosa do mundo. E talvez fosse. Eu me afastei um pouco, dando espaço para eles. Fiquei em pé, olhando para o horizonte. O sol já estava mais baixo, tocando a linha das árvores ao longe. A luz tinha ficado suave, quase dourada, mas eu sabia que dentro de 1 hora, 2 no máximo, a escuridão ia engolir tudo. Olhei para as sacolas espalhadas. Roupas velhas, um cobertor fino, uma sandália quebrada. Era tudo que eles tinham. Toda a vida deles cabia naquilo, e tinha sido jogado na estrada como lixo. A raiva voltou a subir, mas eu respirei fundo e deixei ela passar. Raiva não ia ajudar ninguém agora. Quando me virei, a mulher estava me olhando. Ela tinha terminado de comer e agora segurava o menino contra o peito, como se quisesse proteger ele de tudo, do mundo, da memória, do abandono. Meu nome é Teresa, ela disse baixinho. E esse aqui é o Miguel. Eu assenti. Eu sou João. João Pereira, dono da fazenda aqui perto. Teresa olhou ao redor, como se só agora percebesse onde estava. Olhou para a estrada vazia, para o pasto seco, para o céu que começava a mudar de cor. A gente não tem para onde ir, ela disse, e a voz dela quebrou. Não tenho família aqui, não tenho dinheiro, não tenho nada. O menino, Miguel, apertou a blusa dela com força, como se tivesse medo de que ela fosse desaparecer também. Eu fiquei ali, parado, olhando para os dois, e foi nesse momento que eu tomei a decisão. Não pensei muito. Não pesei prós e contras, simplesmente soube. Vocês não vão ficar aqui, eu disse. Teresa me olhou assustada. Mas eu não posso pedir isso. Já fez demais, já nos deu água, comida, eu não posso. Não estou pedindo licença. Eu a interrompi, mas sem rispidez. Estou dizendo o que vai acontecer. Essa estrada não é lugar para ninguém passar a noite, muito menos uma mulher e uma criança. Vocês vão comigo, para a fazenda. Mas, não tem mas, tem comida, tem cama, tem teto, tem segurança. E vocês precisam disso agora. Teresa me olhou nos olhos, procurando alguma coisa. Talvez intenção ruim, talvez desconfiança, talvez mentira. Mas eu não desviei o olhar. Deixei que ela visse quem eu era, um homem cansado, solitário, calejado pela vida, mas não um homem ruim. Finalmente, ela assentiu, e foi como se um peso gigantesco saísse dos ombros dela. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por não ter passado direto. Eu não respondi, só me abaixei, peguei as sacolas e coloquei tudo no lombo do fantasma. Depois, ajudei Teresa a levantar. Ela estava fraca, as pernas tremendo, mas se apoiou em mim. Miguel ficou de pé sozinho, mas segurou a mão da mãe com força. Vou andar na frente com o cavalo, eu disse. Vocês vêm atrás. É perto. Uns 3 quilômetros. Teresa assentiu. Miguel continuou calado, mas não largou a mão dela. Começamos a caminhar. O sol já estava se pondo de vez agora, tingindo o céu de laranja, rosa e roxo. A estrada de terra se estendia à frente, e nossos passos levantavam pequenas nuvens de poeira que brilhavam na luz do entardecer. O fantasma caminhava devagar ao meu lado, paciente, como se entendesse a importância daquele momento. Ninguém falou nada durante o caminho. Não precisava. O silêncio era pesado, mas não era vazio. Era cheio de coisas não ditas, de gratidão, de alívio, de medo do que viria depois. Eu olhei para trás uma vez e vi Teresa segurando Miguel pela mão, os dois caminhando devagar, exaustos, mas vivos. E alguma coisa dentro de mim, alguma coisa que eu achava que tinha morrido, se mexeu. A casa apareceu no horizonte logo depois, recortada contra a luz do crepúsculo. As janelas escuras, a varanda vazia, o quintal silencioso.
Mas naquela noite, pela primeira vez em 7 anos, ela não ia ficar vazia. Quando chegamos ao portão da fazenda, a noite já começava a engolir as bordas do mundo. O céu tinha virado aquele azul profundo que vem logo antes do preto total, e as primeiras estrelas já piscavam lá no alto, tímidas, como se estivessem testando se era seguro aparecer. O ar tinha esfriado um pouco, mas ainda carregava o calor do dia, aquele calor que gruda na pele e não sai fácil. Empurrei o portão de madeira e ele rangeu alto, um som que eu conhecia de cor. Todo dia eu passava por ele. Todo dia ouvia aquele rangido. E todo dia ele me lembrava que eu estava sozinho. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez tinha gente atrás de mim. Teresa e Miguel pararam na entrada, olhando para casa como se fosse um castelo. Não era. Era só uma casa velha de fazenda, com paredes de tijolo à vista, telhado de barro, janelas de madeira pintadas de azul desbotado. Tinha um quintal de terra batida na frente, com algumas galinhas ciscando por ali, e na lateral, uma mangueira grande que fazia sombra nas tardes quentes. Atrás, o curral, o galinheiro, a horta que eu insistia em manter mesmo sem ter para quem plantar. Entra, eu disse, fazendo sinal com a cabeça. Teresa hesitou. Ela segurava Miguel pela mão e os dois ficaram parados ali, no limiar da porteira, como se entrar fosse cruzar uma linha que não tinha volta. E talvez fosse mesmo. Pode entrar, eu repeti, mais suave dessa vez. Ninguém vai fazer mal para vocês aqui. Ela respirou fundo, apertou a mão do filho e deu o primeiro passo. Miguel veio junto, colado nela, os olhos arregalados, olhando tudo. As galinhas fugiram cacareando quando eles passaram, e isso arrancou um sorrisinho tímido do menino. O primeiro sorriso que eu via no rosto dele. Levei o fantasma para o curral, tirei a sela, escovei ele rapidinho e deixei água fresca no coxo. Ele bufou satisfeito, balançou a cabeça e foi direto para o canto onde costumava dormir. Depois voltei para casa. Teresa e Miguel estavam parados na sala, ainda segurando as sacolas, como se não soubessem o que fazer. A luz fraca do lampião que eu tinha acendido antes de sair mais cedo jogava sombras compridas nas paredes. Tudo ali estava do jeito que eu deixava sempre, limpo, organizado, mas vazio, sem vida, sem alma. Podem largar as coisas aí, eu disse, apontando para o sofá velho de couro rachado. Vou fazer comida. Não precisa, Teresa disse rápido, quase engasgando nas palavras. O senhor já fez demais. A gente não quer incomodar. Eu parei e olhei para ela. Ela era magra, o rosto marcado pelo sol e pelo cansaço, os olhos ainda cheios de medo. Mas tinha dignidade naquele olhar, orgulho ferido, mas intacto. Ela não queria ser peso, não queria dever, e eu entendia isso, entendia bem demais. Não é incômodo, eu disse. É comida, e todo mundo aqui come. Senta aí e descansa. Ela abriu a boca para protestar de novo, mas eu já tinha virado as costas e ido para a cozinha. Às vezes é melhor não dar escolha. Às vezes a gentileza precisa ser firme. A cozinha era pequena, mas funcional. Fogão a lenha de um lado, pia de louça do outro, uma mesa de madeira no meio com 4 cadeiras. Nas paredes, panelas penduradas em ganchos, potes de mantimentos enfileirados numa prateleira. Tudo no lugar. Tudo como minha mulher deixou. Eu nunca mexi muito. Não via razão. Peguei uma panela, coloquei água para ferver e comecei a preparar arroz. Tinha feijão pronto na geladeira, fiz de manhã. Esquentei ele numa panela menor. Cortei uns pedaços de linguiça defumada que eu mesmo tinha feito no mês passado, fritei com cebola e alho. O cheiro começou a tomar conta da casa, e eu ouvi o estômago de alguém roncar lá na sala, provavelmente do menino. Enquanto a comida cozinhava, fui até o banheiro e preparei toalhas limpas. Deixei sabonete novo, shampoo, um pente. Coloquei tudo numa cesta e levei para a sala.
O banheiro tá ali, eu disse, apontando para o corredor. Tem água quente. Vocês podem tomar banho enquanto a janta termina. Teresa olhou para a cesta, depois para mim, e os olhos dela encheram de lágrimas. Eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer, eu disse. Só vai, vocês estão precisando. Ela assentiu, pegou a cesta e a mão de Miguel, e os dois desapareceram pelo corredor. Ouvi a porta do banheiro fechar, e pouco depois, o barulho da água caindo. Um barulho que eu não ouvia havia muito tempo. Um barulho de gente, de vida. Voltei para a cozinha e terminei a comida. Pus tudo na mesa. Arroz, feijão, linguiça, farofa, vinagrete de tomate. Nada sofisticado, mas era farto e honesto. Coloquei 3 pratos, 3 copos, talheres, e pela primeira vez em 7 anos, a mesa não estava posta só para mim. Quando Teresa e Miguel saíram do banheiro, eles pareciam outras pessoas. O rosto dela estava limpo, os cabelos molhados presos num coque frouxo. Ela tinha vestido uma blusa limpa que tirou da sacola, ainda velha e remendada, mas limpa. Miguel estava de bermuda e camiseta, o cabelo ensopado grudado na testa. Os dois tinham aquele cheiro de sabonete novo, de pele lavada, de alívio. E senta, eu disse apontando para a mesa. Eles sentaram devagar como se tivessem medo de quebrar alguma coisa. Miguel olhou para a comida com os olhos arregalados, mas não mexeu. Esperou a mãe servir. Teresa pegou o garfo, mas antes de começar a comer, ela baixou a cabeça e fechou os olhos. Obrigada, Senhor, por esse homem, ela sussurrou, por essa comida, por essa casa. Amém. Miguel repetiu o amém baixinho, e eu fiquei ali, sem saber o que fazer. Fazia tanto tempo que ninguém rezava nessa mesa. Tanto tempo que eu não ouvia uma oração. Minha mulher rezava sempre, antes de cada refeição, com aquela fé simples e inabalável que ela tinha. Depois que ela se foi, eu parei. Não porque deixei de acreditar, mas porque não sabia mais com quem falar. Comemos em silêncio. Miguel devorou tudo no prato, depois pediu mais com os olhos. Teresa serviu ele de novo, e dessa vez comeu também, devagar, saboreando cada garfada como se fosse a última. Eu comi pouco, não tinha muita fome, só ficava olhando os dois, pensando em como uma vida pode mudar tão rápido. Algumas horas atrás, eles estavam abandonados numa estrada. Agora estavam aqui, na minha mesa, comendo comida quente, limpos, seguros. E eu, que acordei de manhã achando que seria mais um dia igual, agora tinha 2 pessoas dentro de casa. Quando terminamos, Teresa se levantou e começou a recolher os pratos. Deixa que eu lavo, ela disse. Não precisa, eu respondi. Vocês estão cansados. Eu quero ajudar, ela insistiu, e tinha uma firmeza na voz dela que eu não tinha ouvido ainda. Por favor, me deixe ajudar. Eu olhei para ela e entendi. Não era sobre lavar louça. Era sobre não se sentir inútil. Era sobre ter algum controle, alguma dignidade, alguma coisa que fosse dela. Então eu assenti. Tá bom. Mas o menino vai dormir. Tá caindo de sono. Miguel realmente estava. Os olhos dele mal ficavam abertos, a cabeça balançando para frente. Teresa passou a mão no cabelo dele com carinho. Vai, meu filho, vai descansar. E a senhora? Ele perguntou, a voz arrastada de cansaço. Eu vou logo atrás, prometo. Eu levei Miguel para o quarto de hóspedes. Era pequeno, mas tinha uma cama de solteiro com lençóis limpos, um guarda-roupa velho e uma janela que dava para o quintal. Liguei o ventilador de teto e abri a janela para deixar o ar circular. O menino deitou na cama ainda vestido e afundou no travesseiro. Tio João, ele disse baixinho, já quase dormindo. Fala, garoto. Obrigado por não ter deixado a gente lá. Meu peito apertou. Eu não sabia o que responder. Então só pousei a mão na cabeça dele, como meu pai fazia comigo quando eu era criança. Dorme tranquilo. Aqui vocês estão seguros.
Ele fechou os olhos e em menos de 1 minuto estava dormindo profundamente. Apaguei a luz e voltei para a cozinha. Teresa estava na pia, lavando os pratos com cuidado, as mãos ainda tremendo um pouco. Eu fiquei ali parado, olhando. Ela cantarolava baixinho, uma música que eu não conhecia, mas que tinha um tom triste e bonito ao mesmo tempo. Quando terminou, ela secou as mãos num pano e se virou para mim. Seu filho já dormiu, eu disse. Ela sorriu fraco. Ele estava exausto. Obrigada por tudo. Eu balancei a cabeça. O quarto ao lado do dele é seu. Tem uma cama de casal, roupa de cama limpa. Se precisar de alguma coisa, é só chamar. Ela começou, mas a voz falhou. Eu não sei quanto tempo a gente pode ficar, não sei como vou pagar, não precisa pagar nada. Mas, Teresa, eu disse, e ela me olhou. Hoje vocês dormem, amanhã a gente conversa. Uma coisa de cada vez. Ela assentiu devagar, os olhos marejados de novo. Então, sem avisar, ela deu um passo à frente e me abraçou. Foi rápido. Ela só me apertou por 1 segundo, a cabeça encostada no meu peito, e depois se afastou envergonhada. Desculpa, ela disse. Eu só precisava agradecer. Eu fiquei sem palavras. Fazia tanto tempo que ninguém me abraçava. Tanto tempo que eu não sentia calor humano, além do aperto de mão de algum vizinho ou do veterinário. E aquele abraço, tão simples, tão breve, me atravessou de um jeito que eu não esperava. Vai descansar, eu disse, a voz rouca. Amanhã é outro dia. Ela assentiu e foi para o corredor. Ouvi a porta do quarto fechar devagar. Depois, silêncio. Fiquei sozinho na cozinha. Olhei para a mesa ainda com migalhas, para os pratos empilhados no escorredor, para o lampião jogando luz fraca nas paredes. A casa estava diferente. Tinha cheiro de gente, barulho de gente, presença de gente. E pela primeira vez em muito tempo, eu não me senti completamente sozinho. Saí para a varanda e sentei na cadeira de balanço velha que ficava ali. A noite estava estrelada, o céu limpo e infinito. Os grilos cantavam alto, e de longe vinha o som de uma coruja. O vento estava fresco agora, trazendo o cheiro da terra, do pasto, do cerrado. Eu olhei para o céu e pensei na minha mulher. Pensei em como ela ficaria feliz de ver aquela casa cheia de novo. Como ela sorriria vendo uma criança correndo pelo quintal. Como ela diria que foi Deus quem colocou aquelas pessoas no meu caminho. E talvez ela estivesse certa. Talvez nada daquilo fosse acaso. Talvez a estrada não perdoe quem vira o rosto, justamente porque ela sabe que algumas pessoas estão ali esperando para serem salvas, e outras para aprender a viver de novo. Acordei antes do sol, como sempre. O corpo já sabia a hora sem precisar de relógio. 5 da manhã, talvez 5 e pouco. Lá fora ainda estava escuro, mas aquele tipo de escuro que já avisa que não vai durar muito. O céu começava a clarear nas bordas, um azul quase cinza, e os primeiros passarinhos já ensaiavam seus cantos. Fiquei deitado por um momento, olhando para o teto de madeira, ouvindo os sons da casa. E foi aí que eu percebi. Não era só o silêncio que eu conhecia. Tinha outra coisa. Um barulho baixo, abafado, vindo de um dos quartos. Alguém respirando, alguém dormindo. Levantei devagar, vesti a calça jeans e a camisa xadrez que sempre uso, calcei as botas, passei pelo corredor em silêncio. As portas dos quartos estavam fechadas. Encostei o ouvido de leve na porta onde Miguel dormia. Respiração profunda, tranquila. O menino estava em paz. No quarto ao lado, ouvi Teresa se mexer, virando na cama. Ela também dormia, mas parecia um sono inquieto, cheio de sobressaltos. Fui para a cozinha, acendi o fogão a lenha, coloquei água para ferver. Enquanto esperava, olhei pela janela. O quintal ainda estava na penumbra, mas já dava para ver os contornos das coisas. O galinheiro, a mangueira, o curral ao fundo. O fantasma estava acordado, andando devagar pelo cercado, balançando a cabeça como fazia toda manhã.
Preparei café. Café forte, do jeito que eu gostava. Coloquei para passar na flanela e o cheiro começou a tomar conta da cozinha. Era um cheiro que minha mulher adorava. Ela dizia que não tinha melhor jeito de começar o dia do que com cheiro de café fresco. Eu nunca discordei. Sentei na mesa, tomei a primeira xícara em silêncio. A casa ainda estava quieta, mas era um silêncio diferente. Não era vazio. Era cheio de presença, cheio de possibilidade, e isso me deixava inquieto. O que eu tinha feito? Não me arrependi, não era isso. Mas a verdade é que eu não tinha pensado muito nas consequências. Tinha visto duas pessoas precisando de ajuda e tinha ajudado. Simples assim. Mas agora, na luz fria da manhã, as perguntas começavam a chegar. Por quanto tempo eles iam ficar? O que ia acontecer depois? Teresa tinha falado que não tinha família, não tinha dinheiro, não tinha para onde ir. E o homem que tinha abandonado eles, o marido, o pai, o que ele ia fazer? Ia voltar? Ia causar problema? E eu, que tinha passado 7 anos aprendendo a viver sozinho, a construir uma rotina que me protegia do mundo, como ia lidar com gente dentro de casa de novo? Balancei a cabeça. Não adiantava pensar nisso agora. Uma coisa de cada vez, como eu tinha dito para Teresa. Hoje eles estavam aqui, seguros, alimentados, descansados. O resto a gente resolvia depois. Terminei o café, lavei a xícara e saí para lidar com os bichos. As galinhas já estavam acordadas, cacareando impacientes no galinheiro. Abri a porta e elas saíram em debandada, ciscando pelo quintal, procurando minhocas na terra ainda úmida de orvalho. Joguei milho no chão e elas se atropelaram para comer. Tinha uma galinha preta que sempre brigava com as outras, empurrando todo mundo para pegar mais. Eu ri sozinho. Bicho é assim. Não tem falsidade. Fui pro curral ver o gado. Tinha 12 cabeças. Todas Nelore, mansas, acostumadas comigo. Elas vieram perto quando me viram, esperando a ração. Enchi o coxo, verifiquei a água, olhei se nenhuma estava mancando ou com algum problema. Tudo certo. Enquanto trabalhava, minha mente não parava. Pensava em Teresa, naquele rosto marcado pelo sol, naqueles olhos cheios de dor e dignidade. Pensava no Miguel, no jeito que ele tinha me olhado na estrada, naquele olhar de quem já tinha desistido de esperar qualquer coisa boa. E pensava no homem que tinha feito aquilo com eles. Que tipo de covarde abandona o próprio filho? Eu nunca tive filhos, minha mulher e eu tentamos, mas não veio. E isso doeu. Doeu nela, doeu em mim. A gente se conformou, aprendeu a viver com aquele vazio, mas nunca deixou de doer. E agora tinha um homem que tinha um filho, uma família, e tinha jogado tudo fora como se fosse lixo. A raiva voltou a subir, quente no peito. Mas eu respirei fundo, deixei ela passar. Raiva não ia mudar nada. O que estava feito, estava feito. Agora o que importava era cuidar de quem tinha ficado para trás. Quando voltei para casa, o sol já estava nascendo. Uma luz dourada começava a invadir o quintal, iluminando a poeira, as folhas da mangueira, as galinhas que ciscavam sem pressa. Era uma manhã bonita, uma daquelas manhãs que fazem a gente lembrar porque escolheu viver no campo. Entrei pela porta da cozinha e ouvi barulho no corredor. Passos leves, hesitantes. Virei e vi Miguel parado ali, de pés descalços, com a mesma roupa de ontem, os cabelos bagunçados de quem acabou de acordar. Ele me olhou com aqueles olhos grandes, ainda meio assustados, como se não tivesse certeza de onde estava. "Bom dia", eu disse. Ele ficou quieto por um segundo, depois murmurou: "Bom dia. Dormiu bem?" Ele assentiu com a cabeça, mas não falou nada. Ficou ali, parado, as mãos cruzadas na frente do corpo, como se não soubesse o que fazer. "E tá com fome?" Outro aceno de cabeça. "Senta aí", eu disse, apontando para a mesa. "Vou fazer café da manhã." Ele sentou devagar, os olhos seguindo cada movimento meu. Peguei pão, manteiga, queijo, bolo de fubá que eu tinha feito 2 dias atrás.
Coloquei tudo na mesa. Esquentei leite, adocei, coloquei numa caneca grande e dei para ele. Pode comer à vontade. Tem bastante. Miguel pegou o pão, passou manteiga, deu uma mordida pequena, depois outra. Depois comeu mais rápido. A fome era maior do que a timidez. Eu sentei na frente dele e fiquei olhando. Menino magro, ossudo, com marcas de sol nos braços, mas tinha saúde nele, tinha vida. Só precisava de cuidado. Quantos anos você tem, Miguel? Ele engoliu o pedaço de pão antes de responder. 7. Você vai na escola? Ele balançou a cabeça que não. Por quê? Ele olhou para o prato mexendo nas migalhas de pão. A gente mudava muito. Meu pai, ele não deixava. Não deixava. Eu apertei os dentes, mas não falei nada. Não era hora de colocar veneno na cabeça do menino contra o pai, por mais que o homem merecesse. E você gosta de estudar? Os olhos dele brilharam pela primeira vez. Gosto. Eu sei ler um pouco. Minha mãe me ensinou. Sua mãe é uma mulher boa. É, ele disse baixinho, e eu vi o orgulho na voz dele. Ela é a melhor. A porta do corredor se abriu e Teresa apareceu. Ela tinha amarrado o cabelo num rabo de cavalo, lavado o rosto, mas ainda parecia cansada. Os olhos estavam inchados, como se ela tivesse chorado durante a noite. Provavelmente tinha. Bom dia, ela disse, a voz rouca. Bom dia, eu respondi. Senta, tem café fresco. Ela sentou ao lado do filho e eu servi uma xícara para ela. Ela pegou com as 2 mãos, como se estivesse procurando calor, e bebeu devagar. Fechou os olhos, saboreando. Esse é o melhor café que eu já tomei, ela disse. É café de roça, eu respondi. Simples, mas honesto. Ela sorriu fraco e pegou um pedaço de pão. Comeu devagar, em silêncio. Miguel olhava para ela de vez em quando, como se estivesse checando se ela estava bem. Era um menino que cuidava da mãe, que protegia ela do jeito que podia. Ficamos ali, os 3, tomando café da manhã. Ninguém falou muito, não precisava. Às vezes o silêncio fala mais que as palavras. Quando terminamos, Teresa começou a recolher os pratos de novo. Eu lavo, ela disse. Não precisa. Eu quero. Ela interrompeu, firme. Por favor, me deixa fazer alguma coisa. Eu não insisti. Deixei que ela lavasse, secasse, guardasse tudo. Miguel ficou ao lado dela, ajudando do jeito que podia, passando os pratos, secando os talheres. Era bom ver. Era bom ter vida dentro de casa de novo. Quando terminaram, Teresa se virou para mim. Tinha uma determinação no rosto dela que não tinha antes. João, ela começou, e era a primeira vez que ela usava meu nome. A gente precisa conversar. Eu assenti. Vamos lá fora. Saímos para a varanda. O sol já estava alto, esquentando o dia. As galinhas ciscavam no quintal, o fantasma descansava à sombra da mangueira, e tudo parecia normal, tranquilo. Mas eu sabia que a conversa que vinha não ia ser fácil. Teresa se apoiou no corrimão da varanda e ficou olhando para o horizonte. Eu preciso te contar a verdade, ela disse. Toda a verdade. Pode falar. Ela respirou fundo. Eu fui casada com aquele homem por 10 anos. 10 anos de inferno. Ele bebia, batia, xingava. Eu aguentei tudo porque achei que era meu dever, porque achei que as coisas iam melhorar, porque eu tinha medo de sair e não ter para onde ir. A voz dela tremia, mas ela continuou. Miguel nasceu no meio disso tudo. E eu jurei que ia proteger ele. Jurei que não ia deixar ele sofrer o que eu sofri. Mas não adiantou. Meu marido batia em mim na frente dele, gritava, quebrava as coisas, fazia o menino ter medo de tudo. Ela limpou uma lágrima que escorreu pelo rosto. Ontem a gente discutiu por causa de dinheiro. Eu pedi para ele parar de beber, gastar menos, pensar no Miguel. Ele ficou com raiva. Mandou a gente entrar no carro, disse que ia nos levar para a casa da minha mãe. Mas no meio do caminho ele parou, jogou a gente na estrada e foi embora. Disse que a gente não prestava para nada, que ele não queria mais saber da gente. Ela olhou para mim, os olhos vermelhos. Eu não sei se ele vai voltar.
Não sei se ele vai procurar a gente, mas se ele vier, eu não vou com ele, nunca mais. Eu prefiro morrer do que voltar para aquela vida. Fiquei ali, parado, ouvindo, e a raiva que eu tinha sentido antes voltou, mas dessa vez mais forte, mais intensa. Ele não vai encostar a mão em vocês de novo, eu disse. E minha voz saiu dura, firme. Enquanto vocês estiverem aqui, vocês estão seguros. Eu te prometo isso. Teresa me olhou nos olhos procurando certeza. E ela encontrou. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por ser diferente dele. Eu não soube o que responder, então só assenti. Agora vocês descansam. Ficam aqui o tempo que precisarem. A gente vai dar um jeito. Ela soltou um suspiro longo, como se um peso gigantesco tivesse saído dos ombros dela. E naquele momento, olhando para aquela mulher quebrada, mas não destruída, eu soube que tinha feito a coisa certa. A estrada não perdoa quem vira o rosto, e eu não ia virar. Os primeiros dias foram estranhos. Não estranhos no sentido ruim, mas estranhos como tudo que é novo sempre é. A casa tinha voltado a ter ritmo, som, presença, coisas que eu tinha esquecido que faziam falta. Teresa acordava cedo, sempre antes de mim, e quando eu chegava na cozinha já tinha café passado, a mesa arrumada, às vezes até pão quentinho que ela tinha aprendido a fazer no meu forno a lenha. Ela não pedia permissão, simplesmente fazia, e eu deixava. Sabia que era o jeito dela de pagar, de não se sentir peso, de manter a dignidade intacta. Miguel ainda era quieto, mas aos poucos ia se soltando. No terceiro dia, ele saiu no quintal e ficou olhando as galinhas. No quarto, pediu para ajudar a jogar milho para elas. No quinto, já estava correndo atrás delas, rindo, quando elas fugiam cacareando, assustadas. Era bom ouvir aquele riso. Era bom ver vida de criança voltando para dentro dele. Eu continuava com a rotina da fazenda. Cerca para consertar, gado para cuidar, pasto para verificar. Mas agora, quando voltava para casa no fim da tarde, tinha gente me esperando. Tinha comida na mesa. Tinha conversa, mesmo que pouca. Tinha presença. E isso mudava tudo. Uma semana passou, depois duas. E a cada dia que passava, ficava mais claro que aquilo não era temporário, não era visita. Era outra coisa. Algo que nenhum de nós tinha coragem de nomear ainda, mas que estava ali, crescendo devagar, como planta que brota na terra boa. Foi numa tarde de sábado, quase 3 semanas depois daquele dia na estrada, que as coisas começaram a mudar de verdade. Eu tinha voltado cedo da lida, o sol ainda alto, e encontrei Miguel sentado debaixo da mangueira com um pedaço de pau na mão, desenhando na terra. Ele fazia uns traços, apagava, fazia de novo. Parecia concentrado, a língua para fora no canto da boca, do jeito que criança faz quando está pensando muito. Me aproximei devagar e sentei ao lado dele. "E o que você está fazendo aí?" Ele olhou para mim meio envergonhado, depois para os desenhos na terra. "Tô tentando escrever meu nome, mas não está saindo direito." Olhei para os riscos. Dava para ver que ele tinha tentado fazer um M, um I, mas as letras estavam tortas, incompletas. Ele sabia o começo, mas não sabia terminar. "Sua mãe te ensinou a escrever?" "Um pouco, mas a gente nunca tinha papel, nem lápis. Ela desenhava na poeira, do lado de fora de onde a gente morava. Mas meu pai não gostava. Dizia que era perda de tempo. A raiva voltou, aquela raiva que eu tinha aprendido a engolir. Mas não falei nada. Peguei o pau da mão dele. "Olha só, deixa eu te mostrar." Desenhei o nome dele na terra devagar, letra por letra. M-I-G-U-E-L. Ele olhou com os olhos arregalados, como se fosse mágica. "Agora você tenta." Ele pegou o pau e começou a copiar. A mão tremia. As letras saíam tortas, mas ele insistia. E quando terminou, mesmo com o nome todo irregular, ele sorriu. Um sorriso grande, orgulhoso. "Eu consegui." "Conseguiu," eu disse. "E amanhã você escreve de novo. E depois de amanhã também."
até sair perfeito. Ele me olhou com um brilho no olho que eu não tinha visto antes. Tio João, você acha que um dia eu posso ir para a escola? O jeito que ele perguntou, com aquela esperança cautelosa, como quem tem medo de sonhar alto demais, me partiu o coração. Claro que pode. Todo menino tem que ir para a escola. Mas, e meu pai? Ele não vai deixar. Eu respirei fundo. Aquele homem ainda assombrava o menino. Ainda era uma sombra que pesava mesmo de longe. Seu pai não está mais no comando, Miguel. Sua mãe que decide agora. E eu tenho certeza que ela quer você na escola. Ele ficou quieto, processando aquilo. Depois assentiu devagar. Eu quero aprender a ler livros, livros de verdade, com histórias. Então você vai, eu te prometo. Naquela noite, quando Miguel já dormia e Teresa e eu estávamos na varanda tomando um café, eu trouxe o assunto. Ele quer ir para a escola. Teresa olhou para mim, depois para a xícara nas mãos. Eu também quero, mas eu não sei como. Não tenho dinheiro para material, para uniforme, para nada. Não precisa de dinheiro. Ela ergueu os olhos, confusa. Como assim? Escola pública é de graça. E o resto, material, uniforme, essas coisas, eu dou um jeito. João, você já fez demais. Não posso pedir mais. Não está pedindo. Eu estou oferecendo. Fiz uma pausa. Teresa, o menino é esperto. Ele merece ter a chance que o pai tirou dele. Ela ficou quieta por um longo tempo. Quando falou, a voz estava embargada. Por que você está fazendo isso? Por que você se importa? Eu olhei para o céu escuro, cheio de estrelas. Pensei na minha mulher, no vazio que ela deixou, nos anos que eu passei sozinho achando que era assim que tinha que ser. Porque tem coisa que a gente não faz por ter motivo. A gente faz porque é certo. E deixar uma criança sem escola não é certo. Teresa limpou uma lágrima que escorreu. Você é um homem bom, João. Um homem de verdade. Eu não soube o que dizer. Não me achava especial. Só estava fazendo o que qualquer pessoa deveria fazer. Mas talvez fosse isso que ela queria dizer. Que hoje em dia, fazer o básico já era raro. Na segunda-feira seguinte, levei Miguel para a cidade. Era uma viagem de meia hora de caminhonete pela estrada de terra até chegar no asfalto. Depois mais 20 minutos até a cidade pequena onde ficava a escola municipal. Teresa quis ir junto, mas eu disse que era melhor ela ficar, organizar as coisas, descansar. Na verdade, eu queria fazer isso sozinho. Não sei por quê. Talvez porque precisasse sentir que estava tomando uma decisão, assumindo uma responsabilidade. Miguel ficou grudado na janela da caminhonete o tempo todo, olhando tudo com olhos curiosos. A estrada, as outras fazendas, as vacas no pasto, os caminhões que passavam. Ele não falava muito, mas eu via a empolgação nele. Quando chegamos na cidade, paramos primeiro numa papelaria. Compramos cadernos, lápis, borracha, apontador, lápis de cor, uma mochila azul que ele escolheu. Ele segurava cada coisa como se fosse um tesouro, passando a mão devagar nos cadernos novos, cheirando o cheiro de papel limpo. Isso tudo é meu? Ele perguntou, incrédulo. Tudo seu. De verdade? De verdade. Ele abraçou a mochila contra o peito e fechou os olhos. E eu vi, naquele momento, o quanto as coisas simples podem significar tudo para quem nunca teve nada. Depois, fomos na escola. Uma construção simples, pintada de amarelo e branco, com um pátio pequeno e uma quadra de cimento. Tinha crianças brincando, correndo, gritando. Miguel ficou parado na entrada, olhando tudo com uma mistura de medo e fascínio. Vai ficar tudo bem, eu disse, pousando a mão no ombro dele. A diretora era uma mulher de meia idade, cabelo curto, óculos grossos, sorriso gentil. Quando expliquei a situação, sem entrar em muitos detalhes, só o necessário, ela assentiu compreensiva. A gente tem vaga sim. Segundo ano, certo? Isso. E os documentos? Eu hesitei. Não tinha pensado nisso. A mãe dele tem a certidão de nascimento. Vou trazer na próxima semana. Ela olhou para Miguel, depois para mim. Tudo bem. Enquanto isso, ele pode começar a frequentar.
A gente vai acompanhando. O importante é não perder mais tempo. Saímos de lá com Miguel matriculado. Ele ia começar na quarta-feira. Ainda tinha 2 dias para se preparar. No caminho de volta, ele ficou quieto, pensativo. De repente perguntou: Tio João, e se as outras crianças não gostarem de mim? Por que não gostariam? Sei lá, porque eu sou diferente, porque eu não sei as coisas que eles sabem. Parei a caminhonete no acostamento e olhei para ele. Miguel, escuta aqui. Você é esperto, educado, esforçado. Qualquer criança ia ter sorte de ser sua amiga. E se alguém não gostar de você, problema é deles, não seu. Entendeu? Ele assentiu devagar. E outra coisa, continuei. Você não precisa saber tudo. Ninguém sabe tudo. A escola está ali justamente para você aprender. Então não tenha vergonha de não saber. Tenha orgulho de querer aprender. Ele olhou para mim com aqueles olhos fundos, processando cada palavra. Depois, assentiu de novo, dessa vez com mais convicção. Obrigado, tio João. De nada, garoto. Quando chegamos em casa, Teresa estava no quintal estendendo roupa no varal. Ela viu a gente chegar e veio correndo, ansiosa. E então, Miguel desceu da caminhonete segurando a mochila nova, o sorriso estampado no rosto. Eu vou para a escola, mãe. Começo quarta-feira. Teresa colocou as mãos no rosto, os olhos enchendo de lágrimas. Ela se ajoelhou na frente do filho e abraçou ele com força. Meu filho vai para a escola. Ela repetia, a voz embargada. Meu filho vai ter futuro. Eu fiquei ali, olhando os dois, e senti um aperto no peito, um aperto bom. O tipo de aperto que lembra a gente que a vida, por mais dura que seja, ainda tem momentos que valem cada segundo. Naquela noite, depois do jantar, Teresa e eu ficamos na varanda de novo. Tinha virado costume. Ela levava o café, eu levava a cadeira extra e a gente ficava ali conversando baixo enquanto Miguel dormia lá dentro. Eu não sei como vou te pagar por tudo isso, ela disse. Já falei que não precisa. Preciso sim. Eu não sou de aceitar as coisas de graça. Minha avó me criou para ter dignidade, para não dever a ninguém. Então não vê como dívida, vê como... Procurei as palavras certas. Como uma coisa que vai e volta. Um dia alguém te ajuda. Outro dia você ajuda alguém. Assim a vida funciona. Ela ficou quieta, olhando para o céu estrelado. Sabe, João, quando eu estava sentada naquela estrada, com o Miguel nos braços, eu tinha certeza que a gente ia morrer ali. Certeza mesmo. Achei que ninguém ia parar, que ninguém ia se importar. E quando você parou, quando você desceu daquele cavalo e veio até nós, eu não acreditei. Achei que você ia perguntar o caminho, dar uma olhada e ir embora. Mas eu não fui. Não, você ficou. E isso mudou tudo. Ela virou o rosto para mim, os olhos brilhando na luz fraca da lamparina. Você salvou a gente, não só naquele dia. Você está salvando a gente todo dia. Eu não sabia o que responder. Ninguém nunca tinha me chamado de Salvador. Eu era só um fazendeiro. Um homem simples que trabalhava a terra e cuidava dos bichos, nada de especial. Eu fiz o que qualquer pessoa faria, eu disse. Não, ela balançou a cabeça. Você fez o que poucos fariam, e isso te torna especial. Ficamos em silêncio depois disso. Um silêncio confortável, cheio de coisas não ditas, mas compreendidas. E foi ali, naquele momento, que eu comecei a perceber algo que tinha medo de admitir. Eu estava me acostumando com eles, com o barulho de Miguel correndo no quintal, com o cheiro de comida sendo feita na cozinha, com a presença de Teresa ao meu lado nas noites de varanda, com a sensação de que a casa não era mais um túmulo de memórias, mas um lugar vivo, pulsante, cheio de futuro. E isso me assustava, porque acostumar significava se apegar, e se apegar significava ter algo a perder, e eu já tinha perdido demais na vida. Não sabia se tinha forças para perder de novo. Mas quando olhei para Teresa,
pro jeito que ela sorria mesmo com tudo que tinha passado, pro jeito que ela lutava para manter a dignidade intacta, eu soube que não tinha escolha. Não dava mais para voltar atrás. A vida tinha colocado aquelas pessoas no meu caminho e eu tinha escolhido parar. E agora, querendo ou não, estávamos todos caminhando juntos. Para onde? Eu não sabia. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu não tinha medo do futuro. Tinha esperança. Na quarta-feira, acordamos todos cedo. Miguel estava nervoso, comendo pouco, mexendo nas alças da mochila nova a cada 5 minutos. Teresa arrumou o cabelo dele umas 10 vezes, ajeitou a camiseta, passou a mão no rosto dele com carinho. Vai ficar tudo bem, meu filho. Você é forte. Você é esperto. Fomos os 3 na caminhonete. Eu dirigindo, Teresa no meio, Miguel do lado da janela. Ele ficou quieto o caminho todo, olhando para fora, as mãos apertadas no colo. Quando chegamos na escola, tinha um monte de criança no pátio. Barulho, correria, risadas. Miguel desceu devagar da caminhonete e ficou ali parado, olhando tudo como se fosse um mundo novo. E era. A professora veio recebê-lo. Uma moça jovem, sorridente, que se ajoelhou na altura dele e se apresentou. Oi, Miguel, eu sou a tia Carla. Bem-vindo. Ele olhou para mim, depois para a mãe. Teresa acenou com a cabeça, encorajando. Então, ele respirou fundo e seguiu a professora para dentro. Ficamos ali, eu e Teresa, olhando até ele desaparecer pela porta da sala. Ele vai ficar bem, eu disse. Eu sei, ela respondeu, mas a voz tremia. É só que é a primeira vez que ele tem algo bom, algo que é só dele. E eu tenho medo que tirem isso dele também. Ninguém vai tirar. Eu não vou deixar. Ela olhou para mim e tinha tanta gratidão naquele olhar que eu tive que desviar os olhos. Voltamos para a fazenda em silêncio. Mas era um silêncio leve. Um silêncio de quem sabe que deu mais um passo, que construiu mais uma peça de uma vida nova. E quando chegamos em casa, quando entramos naquela cozinha que agora cheirava a café fresco e pão quentinho, eu soube que não estava mais sozinho. E que talvez, só talvez, nunca mais estivesse. Passaram-se quase 2 meses desde aquele dia na estrada. 2 meses em que a rotina da fazenda tinha mudado completamente, mas de um jeito tão gradual que eu quase não percebi quando aconteceu. A casa tinha voltado a ter alma. Miguel ia para a escola todo dia, voltava cheio de histórias sobre os colegas, as aulas, os desenhos que fazia. Teresa cuidava da casa, da horta, das galinhas, e aos poucos foi ocupando espaços que estavam vazios havia anos. Ela tinha jeito para a cozinha. Fazia coisas que eu tinha esquecido que existiam. Broa de milho, bolo de mandioca, doce de leite no tacho. A casa vivia cheirosa e eu tinha engordado uns 3 quilos. Reclamei uma vez, de brincadeira, e ela riu. Foi a primeira vez que ouvi ela rir de verdade, sem peso, sem tristeza por trás. E aquele som ficou na minha cabeça o dia inteiro. Miguel tinha se transformado. Não era mais aquele menino calado, assustado, que eu encontrei na estrada. Agora ele falava, brincava, corria pelo quintal atrás das galinhas, ajudava a dar ração para o gado, ficava horas embaixo da mangueira lendo as cartilhas da escola. A professora tinha falado para Teresa que ele era um dos melhores alunos da turma. Tinha facilidade para aprender, lia melhor que criança mais velha, fazia as continhas sem erro. É porque ele tem fome de conhecimento, Teresa disse quando me contou. Ele quer compensar o tempo perdido, e ele estava compensando. Todo dia chegava com um caderno cheio de lição feita, letras caprichadas, desenhos coloridos. Mostrava tudo para a mãe primeiro, depois para mim. E toda vez eu dizia que estava orgulhoso dele. Porque estava, de verdade. A vida tinha encontrado um equilíbrio. Uma rotina boa, saudável. Eu acordava cedo, cuidava dos bichos, ia para a lida. Teresa cuidava da casa. Miguel ia para a escola. No fim do dia, jantávamos juntos. Depois,
Eu e Teresa ficávamos na varanda conversando enquanto Miguel fazia a lição ou brincava no quintal. Era simples, era bom. Simples demais para durar, eu deveria saber. Foi numa sexta-feira, quase no fim da tarde, que tudo mudou. Eu estava no curral consertando uma tábua da cerca que tinha rachado, quando ouvi o som de um carro chegando. Não era comum. A fazenda ficava no fim da estrada de terra, longe de tudo. Só recebia visita quando era o veterinário, o caminhão da ração ou algum vizinho precisando de ajuda. Mas não estava esperando ninguém. Larguei o martelo e fui até a frente da casa. Um carro velho, um Gol branco empoeirado parado no meio do quintal. O motor ainda estava ligado. Ninguém tinha descido. Então a porta do motorista se abriu. E eu soube, antes mesmo de ver o rosto, que era ele. O homem que desceu do carro era alto, magro, com barba por fazer e roupas amassadas. Cheirava a cigarro e suor de longe. Os olhos eram fundos, vermelhos, como de quem tinha bebido ou não dormia havia dias. Ele olhou ao redor, viu a casa, o quintal, o fantasma no curral. Depois olhou para mim. "Você é o dono aqui?" Ele perguntou a voz rouca e ríspida. Eu não respondi de imediato. Só olhei para ele, medindo. Tinha visto homens assim antes. Homens que pensavam que podiam tudo, que o mundo devia a eles, que usavam a força porque não tinham caráter. "Sou", eu disse firme. "E você é?" Ele deu um sorriso torto, sem humor. "Acho que você já sabe quem eu sou." Meu sangue gelou. Era ele, o homem que tinha abandonado Teresa e Miguel naquela estrada. O pai, o marido. "O que você quer?" "Vim buscar o que é meu. Não tem nada seu aqui." Ele deu um passo à frente, os punhos fechados. "Minha mulher e meu filho estão aqui. Alguém me disse que viu eles com você na cidade, então vim buscar." Eu não me mexi, não recuei. Só fiquei parado olhando para ele. "Eles não vão com você." Ele riu. Uma risada seca, amarga. "Não vai? Quem é você para decidir isso? Alguém que não abandona gente na estrada para morrer." A cara dele ficou vermelha. Ele deu mais um passo e agora estava perto demais. "Você não sabe de nada, não sabe o que eu passei. Aquela mulher me enlouquecia. O menino só dava despesa, eu estava cansado, Para!" Eu o interrompi, a voz baixa mas dura como pedra. "Não quero ouvir desculpa. Não existe desculpa para o que você fez. Eles são minha família. Você perdeu o direito de chamar eles de família quando os jogou fora." Ele cerrou os dentes, a respiração pesada. Eu vi a raiva subindo nele, vi os músculos se retesando. E eu sabia que ele ia tentar alguma coisa. Homens assim sempre tentam. Mas antes que ele fizesse qualquer movimento, uma voz veio de trás de mim. "Eu não vou com você." Virei e vi Teresa parada na porta da casa. O rosto pálido, mas firme. As mãos tremendo, mas os olhos fixos no marido. Miguel estava atrás dela, segurando a blusa da mãe com força. O homem olhou para ela e por um segundo eu vi algo passando no rosto dele. Não era amor, não era saudade, era posse. Aquele olhar de quem acha que as pessoas são propriedade. "Teresa, para de ser teimosa. Vamos embora." "Eu te perdoo. A gente esquece tudo e recomeça." "Não", ela disse, a voz tremendo, mas firme. "Eu não vou. E o Miguel também não." "Você é minha mulher." "Não sou mais. Não depois do que você fez." Ele deu um passo na direção dela, mas eu me coloquei na frente. Ela disse não. "Respeita isso. Sai da frente." "Não." A tensão no ar era tão grossa que dava para cortar com faca. Eu via as opções passando na cabeça dele. Partir para cima de mim. Tentar passar. Gritar. Ameaçar. Mas então Miguel saiu de trás da mãe. O menino deu alguns passos à frente, devagar, até ficar do meu lado. Ele olhou para o pai, e no olhar dele não tinha medo. Tinha decepção, tinha tristeza, mas não tinha medo. "Eu não quero ir com o senhor", Miguel disse, a voz fina mas clara. "O senhor deixou a gente na estrada. O senhor ia deixar a gente morrer.
O homem olhou para o filho como se tivesse levado um tapa. Miguel, eu sou seu pai. Pai de verdade não faz isso. As palavras do menino caíram como chumbo. O homem ficou ali parado, sem saber o que dizer. Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo. Vocês vão se arrepender, ele disse finalmente, a voz cheia de veneno. Vão ver. Sem mim, vocês não são nada. A gente já era nada para você, Teresa respondeu. Mas aqui, nessa casa, a gente é alguma coisa. A gente é gente. E isso o Senhor nunca deixou a gente ser. Ele olhou para ela, depois para mim, depois para o Miguel, e eu vi o momento em que ele desistiu. Não porque aceitou, mas porque percebeu que tinha perdido, que não tinha mais controle, que eles tinham escolhido outro caminho. Vão pro inferno. Ele cuspiu as palavras, virou as costas e foi pro carro. Entrou, bateu a porta com força, ligou o motor. As rodas giraram na terra, levantando poeira, e o carro saiu em disparada, desaparecendo pela estrada. O silêncio que ficou foi ensurdecedor. Teresa soltou um suspiro longo, como se tivesse prendido a respiração o tempo todo. Ela se ajoelhou e abraçou Miguel com força, escondendo o rosto no cabelo do menino. Os ombros dela tremiam. Ela estava chorando, mas não de tristeza. Era alívio, era libertação. Eu fiquei ali, parado, olhando para os dois. Meu coração ainda batia rápido no peito. A adrenalina ainda corria nas veias, mas aos poucos foi passando, e o que ficou foi a certeza de que tinha feito a coisa certa, de que tinha ficado firme quando precisava. Miguel soltou a mãe e veio até mim. Me abraçou pela cintura, apertando forte. Obrigado, tio João. Eu pus a mão na cabeça dele, sentindo o cabelo macio, ainda úmido de suor. Você foi muito corajoso, garoto. Eu tive medo, ele admitiu, a voz abafada contra minha camisa. Coragem não é não ter medo, é fazer a coisa certa mesmo com medo. Ele assentiu contra mim e ficamos assim por um tempo. Teresa se levantou e veio até nós. Os três ficamos ali, no meio do quintal, abraçados, enquanto o sol começava a se pôr. Naquela noite, depois que Miguel dormiu, eu e Teresa ficamos na varanda. Nenhum dos dois tinha falado muito desde o confronto. Não havia muito o que dizer. Às vezes as coisas acontecem e a gente só precisa processar, deixar a poeira baixar. Teresa quebrou o silêncio primeiro. Ele não vai voltar. Como você sabe? Porque eu conheço ele. Ele não gosta de perder, mas gosta menos ainda de lutar por alguma coisa. Agora que sabe que a gente não quer voltar, ele vai seguir a vida dele. Provavelmente com outra mulher que ele vai tratar do mesmo jeito que me tratou. Ela bebeu um gole do café. Mas sabe o que é o mais estranho? Eu não sinto pena, não sinto raiva. Só sinto vazio. Como se aquele homem que estava aqui hoje fosse um estranho. Como se o marido que eu achei que tinha nunca existiu de verdade. Talvez nunca tenha existido mesmo. Talvez. Ela ficou quieta por um momento, depois virou o rosto para mim. João, eu preciso te perguntar uma coisa. Pode perguntar. Mas por que você fez isso? Por que você ficou ali, na frente dele, me defendendo? Você podia ter deixado ele me levar. Ia ser mais fácil. Você ia voltar para sua vida tranquila, sem complicação. Eu olhei para ela, para o rosto marcado, mas bonito, para os olhos que tinham visto tanta dor, mas ainda brilhavam. E eu soube que não podia mentir. Porque eu não ia deixar ele machucar vocês de novo. Porque vocês merecem coisa melhor. E porque hesitei procurando as palavras certas. Porque essa casa deixou de ser só minha. Ela é de vocês também. E a gente protege o que é nosso. Teresa me olhou com uma intensidade que me desarmou completamente. Ela colocou a xícara de lado, se levantou da cadeira, veio até mim e, sem avisar, beijou minha testa. Foi rápido, casto, mas significou tudo. Obrigada, ela sussurrou, por nos dar um lar. Ela voltou para a cadeira, pegou a xícara de novo e ficamos ali em silêncio.
Mas era um silêncio diferente agora. Tinha mudado alguma coisa. Uma linha tinha sido cruzada, não com palavras, não com promessas, mas com ações, com escolhas. E ambos sabíamos que não havia mais volta. Naquela noite, deitado na cama, olhando para o teto, eu pensei em tudo que tinha acontecido desde aquele dia na estrada, em como uma decisão simples, parar o cavalo, descer, oferecer água, tinha mudado 3 vidas completamente. A minha, a de Teresa, a de Miguel. E pela primeira vez em 7 anos, desde que minha mulher tinha partido, eu não me senti sozinho, não me senti perdido, não me senti como se estivesse apenas existindo, esperando o tempo passar. Eu me sentia vivo. E isso era assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Fechei os olhos e pela primeira vez em muito tempo dormi em paz, porque sabia que, acontecesse o que acontecesse, eu não estava mais sozinho. E nem eles. Os meses que se seguiram àquele confronto foram os mais tranquilos que a fazenda tinha visto em anos. Era como se, depois da tempestade, tivesse vindo uma calmaria profunda. Uma paz construída não na ausência de problemas, mas na certeza de que juntos conseguíamos enfrentar o que viesse. O homem não voltou, nenhuma vez. Nenhuma ligação, nenhuma ameaça, nenhum sinal. Era como se ele tivesse simplesmente desaparecido da vida deles. Teresa dizia que ele tinha encontrado outra pessoa para controlar, outra vítima que ainda não tinha aprendido a dizer não. Doía pensar nisso, mas não era problema nosso resolver. A gente tinha feito a nossa parte. Miguel estava irreconhecível. O menino magro e calado que eu encontrei na estrada tinha virado uma criança cheia de vida. Ele cresceu uns bons centímetros, ganhou peso, ficou com as bochechas mais cheias. Mas a mudança maior não era no corpo, era no jeito de ser. Ele sorria fácil agora, fazia perguntas sobre tudo. Por que o céu é azul? Por que as vacas ruminam? Por que o fantasma era branco se os outros cavalos eram marrom? Às vezes eu não sabia responder, e a gente ia atrás das respostas juntos. Na escola, ele tinha se tornado uma referência. A professora vivia mandando bilhetes, dizendo como ele era dedicado, como ajudava os colegas, como lia melhor que muito menino mais velho. Teve uma feira de ciências na cidade e ele fez um trabalho sobre o cerrado, as plantas, os animais, o ciclo da água. Ganhou o primeiro lugar. Quando voltou para casa com o certificado na mão, os olhos brilhando de orgulho, Teresa chorou. E eu também. Mas disfarcei limpando o suor da testa. Teresa tinha se tornado parte essencial da fazenda. Ela não era mais visita, não era hóspede. Era dona daquele espaço tanto quanto eu. Tinha assumido a horta completamente. Plantou tomate, alface, cenoura, abóbora, couve. Tudo crescia viçoso nas mãos dela, como se as plantas reconhecessem o carinho que ela punha ali. Fez canteiros de temperos perto da cozinha. Manjericão, salsinha, cebolinha, hortelã. A casa vivia cheirosa. Ela tinha aprendido a fazer queijo também. Eu ensinei o básico, mas ela foi aperfeiçoando, testando, melhorando. Fazia um queijo curado que derretia na boca e começou a vender na cidade, na feira aos sábados. Não era muito dinheiro, mas era dela, suado, honesto. E isso significava tudo para ela. A independência. A dignidade de ganhar com as próprias mãos. Aos poucos, a casa foi ganhando toques dela. Cortinas novas nas janelas, flores em vasos na varanda, toalhas coloridas na mesa. Coisas pequenas, mas que faziam diferença. A casa parecia mais viva, mais acolhedora. Deixou de ser o túmulo de memórias que tinha se tornado depois que minha mulher morreu. Virou um lar de novo. E no meio disso tudo, eu e Teresa fomos nos aproximando. Não foi de repente, não foi dramático, foi gradual, natural,
Como o rio que vai esculpindo pedra devagar, sem pressa. As conversas na varanda ficaram mais longas, mais profundas. A gente falava sobre tudo, sobre o passado, sobre os medos, sobre os sonhos que ainda tinha coragem de sonhar. Ela me contou sobre a infância dela, criada pela avó numa cidadezinha do interior do Piauí. Sobre como tinha se casado muito nova, fugindo da pobreza, achando que casamento ia ser salvação. Sobre como descobriu rápido que tinha trocado uma prisão por outra, mas que não teve coragem de sair até o dia em que ele colocou a mão em Miguel pela primeira vez. Foi naquele dia que eu soube que tinha que acabar, ela disse, os olhos fixos no horizonte escuro. Eu podia aguentar ele bater em mim. Já tinha aguentado anos, mas ver ele levantar a mão para o meu filho, alguma coisa quebrou dentro de mim. E, ao mesmo tempo, alguma coisa despertou. Aquela vontade de proteger, de lutar, de não deixar meu menino virar o que o pai dele era. Você é uma mulher forte, Teresa, eu disse. Não sou não. Só sou mãe. E mãe faz o que precisa fazer. Eu contei para ela sobre minha mulher também. Sobre como a gente tinha se conhecido na escola, ainda adolescentes. Sobre como ela era cheia de vida, de sonhos, de planos. Sobre como o câncer veio rápido, agressivo, sem dar tempo de se preparar. Sobre como eu passei os últimos meses dela cuidando, vendo ela definhar, segurando a mão dela até o último suspiro. Depois que ela se foi, eu fechei essa casa, admiti. Fechei meu coração também. Achei que era assim que tinha que ser, que eu tinha tido minha chance de ser feliz e que agora era só esperar minha hora chegar também. E agora? Eu olhei para ela, para essa mulher que tinha chegado quebrada, machucada, abandonada e que aos poucos tinha se reconstruído, que tinha voltado a sorrir, a sonhar, a acreditar. Agora eu não sei, mas sei que não quero ficar esperando morrer. Quero viver de novo. Ela segurou minha mão. Foi a primeira vez que a gente se tocou assim, com intenção, com significado. Os dedos dela eram calejados de tanto trabalhar, mas macios ao mesmo tempo, calorosos. Então vamos viver, ela disse simplesmente. A partir daquele dia, alguma coisa mudou entre nós. Não era só gratidão da parte dela, não era só compaixão da minha parte, era outra coisa. Algo que nenhum de nós tinha coragem de nomear ainda, mas que estava ali, crescendo, se fortalecendo. Os toques ficaram mais frequentes. A mão dela no meu ombro quando passava. Minha mão na cintura dela quando a ajudava a carregar algo pesado. Os olhares que duravam um segundo a mais. Os sorrisos que tinham um significado diferente. Miguel percebia. Criança percebe tudo. Ele começou a fazer comentários inocentes, mas carregados de esperança. Tio João, a senhora acha bonita a minha mãe? Acho. Sua mãe é uma mulher bonita. Ela também acha o senhor bonito. Ela me contou. Eu não soube o que responder. Fiquei vermelho como adolescente e ele riu, satisfeito por ter me pegado desprevenido. Outra vez, durante o jantar, ele perguntou: Tio João, o senhor vai casar com a minha mãe? Teresa quase engasgou com a comida. Ficou vermelha, tentando encontrar palavras. Miguel, que pergunta é essa? É que eu queria que a gente fosse uma família de verdade. Que o tio João fosse meu pai. O silêncio que se seguiu foi profundo. Miguel olhava para nós dois, esperando resposta. Teresa olhava para o prato. Eu olhava para as minhas mãos. Foi Teresa quem falou primeiro, a voz suave, mas firme. Meu filho, as coisas não são assim tão simples. A gente não pode forçar. Eu sei, mãe. Mas eu só queria que vocês soubessem que eu queria e que tá tudo bem. Se vocês quiserem, tá tudo bem comigo. Ele levantou da mesa, deu boa noite e foi pro quarto, deixando nós dois ali, sozinhos, com o peso daquelas palavras no ar. Teresa olhou para mim finalmente. João, Desculpa. Ele não devia ter falado isso. Por quê? Ele tá errado? Ela piscou, confusa.
Como assim? Eu respirei fundo. Era hora de ser honesto. De parar de fingir que não estava sentindo o que estava sentindo. Teresa, eu não sei quando aconteceu. Não sei se foi no primeiro dia, se foi aos poucos, se foi ontem. Mas em algum momento eu comecei a olhar para você de um jeito diferente. Comecei a esperar você acordar de manhã. Comecei a sorrir quando ouço sua voz. Comecei a imaginar o futuro e você tá nele, sempre. Ela ficou imóvel, os olhos arregalados. Eu sei que é complicado, continuei. Sei que você passou por coisa demais, que talvez ainda seja cedo, que talvez você não sinta o mesmo. Mas eu precisava falar. Precisava que você soubesse que o que eu sinto por você não é pena, não é caridade. É outra coisa. Amor? Ela sussurrou. A palavra ficou suspensa entre nós. Pesada, verdadeira. Talvez, eu admiti. Ou talvez o começo dele. Teresa levantou da cadeira e veio até mim. Ficou ali, parada, me olhando de cima. E então, devagar, ela se ajoelhou na minha frente, pegou meu rosto com as duas mãos e me beijou. Não foi um beijo apressado, não foi desesperado. Foi suave, caloroso, cheio de algo que eu não sentia havia anos. Cuidado, carinho, promessa. Quando ela se afastou, tinha lágrimas nos olhos. Eu também, ela disse. Também não sei quando foi, mas foi. E eu tenho medo, João. Medo de não ser suficiente, medo de estragar isso, medo de você acordar um dia e perceber que cometeu um erro. Você não é erro. Você é a melhor coisa que aconteceu nessa casa desde que minha mulher partiu. E ela? Você ainda ama ela? Sempre vou amar. Ela fez parte de mim, me ensinou a ser quem sou, mas ela se foi, e a vida continua. E eu aprendi que é possível amar de novo sem trair a memória de quem partiu, que o coração tem espaço para mais de uma história. Teresa encostou a testa na minha. Eu tenho tanto medo de ser feliz, como se não merecesse, como se fosse ser tirado de mim. Ninguém vai tirar. Eu não deixo. A gente merece ser feliz, Teresa. Vocês dois merecem. E eu também. Ela assentiu, os olhos fechados. Então vamos tentar. Devagar, sem pressa. Mas vamos. Vamos. Ficamos assim por um tempo, abraçados ali no meio da cozinha, no silêncio da noite. E pela primeira vez, eu senti que a solidão tinha ido embora completamente. Que aquela casa tinha se enchido não só de gente, mas de amor. Nos dias que se seguiram, tudo mudou e ao mesmo tempo nada mudou. A rotina continuava a mesma, mas tinha uma leveza no ar. Um sorriso trocado aqui, uma mão segurada ali, um beijo roubado quando Miguel não estava olhando. Não anunciamos nada, não fizemos alarde. Era nosso. Nosso segredo, nossa construção, nosso tempo. Miguel, claro, sabia e aprovava. Começou a chamar a fazenda de nossa casa, não a casa do tio João. Começou a fazer planos para o futuro. Queria criar galinhas, plantar árvores frutíferas, ter um cachorro. A gente pode ter um cachorro, tio João? Ele perguntou um dia. Claro que pode. E ele pode dormir no meu quarto? Se sua mãe deixar, Teresa riu. Pode, mas você que vai cuidar. Dar banho, dar comida, limpar a sujeira. Eu cuido, eu prometo, e cuidou. Uma semana depois apareceu na fazenda um vira-lata caramelo, magro, cheio de pulgas, que devia ter sido abandonado igual ao Miguel tinha sido. O menino o adotou na hora, deu banho, cortou o pelo cheio de nós, alimentou. Deu o nome de Canela. Canela virou parte da família também. Dormia no quarto de Miguel, seguia ele para todo lado, latia quando alguém chegava. Mais uma vida resgatada, mais uma alma que tinha encontrado um lar. E foi assim, devagar, mas constante, que a gente foi virando família, não no papel ainda, não com certidões ou registros, mas no que importava, no cuidado diário, na presença constante, no amor que crescia mesmo sem ser falado o tempo todo. Uma noite, deitado na cama, eu ouvi risadas vindas do quarto de Miguel.
Teresa tinha ido dar boa noite e os dois estavam conversando, rindo de alguma coisa. Canela latiu, empolgado com a brincadeira. Eu sorri sozinho no escuro. Aquela casa tinha voltado a viver. E eu também. E pela primeira vez em 7 anos, eu não sentia medo do futuro. Sentia esperança. 6 meses tinham se passado desde aquele beijo na cozinha. 6 meses em que a vida na fazenda tinha se transformado em algo que eu nunca imaginei possível. A casa não era mais a minha casa. Era nossa casa. O futuro não era mais uma linha reta e vazia. Era cheio de possibilidades, de sonhos compartilhados, de planos que fazíamos juntos nas noites de varanda. Miguel tinha completado 8 anos. Fizemos uma festa pequena, só nós 3, com bolo de chocolate que Teresa fez, velas coloridas e o Canela correndo em volta da mesa, tentando pegar as migalhas que caíam. O menino tinha ganhado uma bicicleta usada que eu tinha comprado e reformado em segredo. Quando ele viu, os olhos dele se encheram de lágrimas. Abraçou a bicicleta como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. É minha mesmo, tio João. Só minha? Só sua, garoto. Para você ir e voltar da escola quando estiver maior. Mas por enquanto, só no quintal, com cuidado. Ele passou o resto do dia aprendendo a pedalar, caindo, levantando, caindo de novo. Teresa assistia da varanda, as mãos no peito, preocupada, mas sorrindo. Eu corria do lado dele, segurando o banco, soltando aos poucos. E quando ele finalmente conseguiu pedalar sozinho, dando uma volta completa no quintal sem cair, gritou tão alto que as galinhas saíram voando, assustadas. Consegui! Mãe! Tio João, eu consegui! Teresa desceu correndo da varanda e abraçou ele com força. Eu fiquei ali, olhando os dois, e senti aquele aperto bom no peito. Aquele aperto que diz que você está exatamente onde deveria estar. Mas nem tudo eram só dias bons. Tinha momentos difíceis também. Momentos em que Teresa acordava no meio da noite com pesadelos, suando, tremendo, revivendo alguma coisa do passado que ela não conseguia esquecer completamente. Eu a abraçava, deixava ela chorar no meu ombro, sussurrava que estava tudo bem, que ela estava segura, que ninguém ia machucá-la de novo. Desculpa, ela dizia sempre. Desculpa te acordar com isso. Não pede desculpa. Eu tô aqui para isso. Para tudo. Tinha dias em que Miguel ficava quieto demais, fechado, olhando para a estrada como se esperasse alguém. Eu sabia o que era. Ainda tinha uma parte dele que esperava o pai voltar. Não o pai que tinha sido, mas o pai que ele gostaria que existisse. E isso doía. Doía nele, doía em Teresa, doía em mim. Numa dessas vezes, sentei ao lado dele debaixo da mangueira. No que você está pensando? Ele demorou a responder. Ficou arrancando folhas de grama, fazendo bolinhas com elas. Será que ele está bem? Eu soube de quem ele estava falando. Não sei, Miguel. Espero que sim. Será que ele pensa na gente às vezes? Talvez. Mas sabe o que eu aprendi na vida? A gente não pode viver esperando que as pessoas mudem. A gente só pode cuidar de quem está aqui, perto, e deixar ir embora quem escolheu não ficar. Ele olhou para mim, os olhos escuros e profundos. O senhor escolheu ficar. Escolhi. Por quê? Era uma pergunta simples, mas profunda. Eu respirei fundo, procurando as palavras certas, porque quando eu vi vocês naquela estrada, eu vi uma chance, não de ser herói, não de salvar ninguém, mas de viver de novo, de lembrar que a vida não é só trabalho e solidão, que a gente foi feito para estar junto, para cuidar uns dos outros. E vocês me lembraram disso. A gente te salvou também, então? Eu sorri. Salvaram. Mais do que vocês imaginam. Ele ficou quieto por um momento, depois encostou a cabeça no meu ombro. Eu queria que o senhor fosse meu pai de verdade. Meu coração parou. Depois voltou a bater mais rápido, mais forte. Miguel... Não precisa responder agora, ele disse rápido. Mas eu queria que soubesse que para mim o senhor já é.
Pai de verdade não é quem faz, é quem fica. Ele se levantou e saiu correndo, chamando o Canela para brincar, me deixando ali sozinho com aquelas palavras ecoando na cabeça. Pai de verdade não é quem faz, é quem fica. Aquela noite, quando Miguel já dormia e eu e Teresa estávamos na varanda, contei para ela o que ele tinha dito. Ela ficou quieta por um longo tempo, olhando para o céu estrelado. Quando falou, a voz estava embargada. João, eu preciso te perguntar uma coisa, e preciso que você seja honesto comigo. Sempre sou. Você quer isso? Quer ser pai dele? Quer casar comigo? Quer que a gente seja uma família de verdade, oficial, no papel? Ou você está fazendo tudo isso por pena, por bondade, porque não sabe dizer não? Eu me virei para ela, segurei o rosto dela com as duas mãos, obrigando ela a me olhar nos olhos. Teresa, escuta bem o que eu vou dizer. Eu te amo. Amo você, amo o Miguel, amo a vida que a gente construiu aqui. Não é pena. Não é caridade, é amor de verdade. Do tipo que escolhe ficar mesmo quando é difícil. Do tipo que constrói junto. Do tipo que não desiste. As lágrimas escorreram pelo rosto dela. Eu também te amo. Amo tanto que às vezes dói. Amo e tenho medo. Medo de acordar e descobrir que foi tudo sonho. Não foi sonho. É real e vai continuar sendo. Eu tirei alguma coisa do bolso, uma caixinha pequena de veludo vermelho que eu tinha guardado havia semanas, esperando o momento certo. Abri e mostrei para ela. Era um anel simples de prata com uma pedra pequena azul no meio. Nada sofisticado, nada caro, mas era honesto, era verdadeiro. Casa comigo, Teresa. Não porque você precisa, não porque eu quero salvar você, mas porque eu quero construir o resto da minha vida ao seu lado, porque eu quero acordar todo dia e ver seu rosto, porque eu quero ser pai do Miguel oficialmente, porque eu quero que essa casa seja nossa para sempre. Ela olhou para o anel, depois para mim, depois para o anel de novo. As mãos tremiam. Você tem certeza? Certeza mesmo? Nunca tive tanta certeza de nada na vida. E sua mulher? A que você perdeu? Você não acha que ela ia gostar de você? Eu interrompi. Ia gostar do jeito que você cuida de mim, da casa, do Miguel. Ia gostar do jeito que você trouxe vida de volta para cá. Ela sempre dizia que essa casa foi feita para ter família, para ter barulho, para ter amor. E você trouxe tudo isso. Teresa cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Eu esperei. Não apressei. Deixei que ela sentisse, que processasse, que decidisse. Quando ela abaixou as mãos, estava sorrindo. Sorrindo, mesmo chorando. Sim, sim, eu caso com você. 1000 vezes sim. Coloquei o anel no dedo dela. Serviu perfeitamente. Ela olhou para a própria mão como se não acreditasse, virando o anel na luz fraca da lamparina. Sou noiva. Ela sussurrou maravilhada. Aos 32 anos depois de tudo que passei, eu sou noiva de um homem bom. E eu sou noivo de uma mulher incrível. Nos beijamos ali na varanda, debaixo do céu cheio de estrelas, com o som dos grilos e do vento nas árvores. E foi o beijo mais verdadeiro que já dei na vida. Não tinha urgência, não tinha desespero, tinha só amor. Puro, simples, verdadeiro. Contamos para o Miguel no dia seguinte, no café da manhã. Ele estava comendo pão com manteiga, distraído, quando Teresa limpou a garganta. Filho, a gente tem uma notícia para te dar. Ele olhou para nós, curioso. Mas que notícia? O tio João me pediu em casamento. E eu aceitei. Miguel ficou imóvel por um segundo. Depois largou o pão, pulou da cadeira e veio correndo. Abraçou nós dois ao mesmo tempo, apertando com força. De verdade? Vocês vão casar? De verdade, eu disse. Então a gente vai ser uma família de verdade? Com papel, com tudo? Com papel, com tudo. Ele deu um grito de alegria que deve ter assustado o gado lá no curral. Canela começou a latir, empolgado com a agitação.
E ali, no meio daquela cozinha simples, naquela manhã comum, a gente se abraçou e riu e chorou e soube que estava completo. O casamento foi simples. Não queríamos festa grande, não precisávamos de espetáculo. Chamamos o padre da cidade, alguns vizinhos, a professora de Miguel, a diretora da escola. Fizemos na própria fazenda, debaixo da mangueira, onde Miguel gostava de brincar. Teresa usava um vestido branco simples que ela mesma tinha costurado, com flores do campo no cabelo. Estava linda. Tão linda que quando ela apareceu, caminhando devagar pelo quintal, eu tive que limpar os olhos para ver direito. Miguel era o pajem. Levava as alianças numa almofadinha que Teresa tinha feito. Concentrado, sério, como se fosse a missão mais importante da vida dele. Canela vinha atrás, com uma gravata borboleta amarrada no pescoço, e todo mundo riu. O padre fez uma cerimônia curta, mas bonita. Falou sobre amor, sobre recomeços, sobre como Deus coloca as pessoas certas no caminho umas das outras no momento certo. Eu segurei a mão de Teresa o tempo todo, sentindo o anel dela na minha mão, sentindo ela tremer de emoção. Quando chegou a hora dos votos, eu olhei nos olhos dela e disse: Teresa, eu prometo te amar, te respeitar, te proteger. Prometo ser pai para o Miguel, não no lugar de ninguém, mas como alguém que escolhe estar presente. Prometo que essa casa sempre vai ser um lugar seguro para vocês. Prometo que quando você acordar no meio da noite com medo, eu vou estar ali. Prometo que vou ficar. Sempre. Ela limpou as lágrimas e disse: João, eu prometo te amar com tudo que eu tenho. Prometo cuidar de você, da nossa casa, da nossa família. Prometo te dar não só gratidão, mas amor de verdade, do tipo que constrói, que permanece, que não desiste. Prometo que vou fazer dessa casa um lar cheio de vida, de comida boa, de risadas. Prometo que vou ficar, sempre. Trocamos as alianças. O padre nos declarou marido e mulher. E quando nos beijamos, todo mundo aplaudiu. Miguel gritou: Viva! Canela latiu. E até as galinhas pareciam comemorar, ciscando empolgadas. Fizemos um almoço farto. Arroz, feijão, galinha caipira assada, farofa, saladas da horta, bolo de milho, doce de leite. Todo mundo comeu até não poder mais, conversou, riu, compartilhou histórias. A professora de Miguel veio falar comigo. Seu João, só queria dizer uma coisa. Aquele menino que chegou na minha sala meses atrás, calado, assustado, era uma criança quebrada. Hoje ele é um dos alunos mais alegres, mais dedicados, mais solidários que eu tenho. O senhor e a Teresa fizeram um milagre. Não foi milagre, eu disse. Foi só amor. E amor não é milagre, é escolha. Ela sorriu. Então que bom que vocês escolheram certo. Quando o sol começou a se pôr e os convidados foram embora, ficamos só nós três. Sentamos na varanda, eu, Teresa, agora minha esposa, e Miguel. O menino estava encostado em mim, quase dormindo, cansado da agitação do dia. Teresa segurava minha mão, o anel de casamento brilhando na luz dourada do entardecer. Tio João, Miguel murmurou, os olhos fechados. Fala, garoto. Posso te chamar de pai agora? Meu coração inchou no peito. Olhei para Teresa e ela estava chorando de novo, mas sorrindo. Pode, eu disse, a voz rouca. Pode sim. Ele sorriu, ainda de olhos fechados. Então boa noite, pai. Boa noite, filho. Ele dormiu ali mesmo, no meu colo. Eu e Teresa ficamos quietos, olhando o sol desaparecer no horizonte, pintando o céu de laranja, rosa, roxo. Você se arrepende? Ela perguntou baixinho. De ter parado naquela estrada? Eu pensei em tudo o que tinha acontecido, na mulher e na criança abandonadas, no medo nos olhos deles, na decisão de parar, de ajudar, de abrir minha casa, nos meses que se seguiram, nas dificuldades, nos medos, nas lágrimas, mas também nas risadas, nos abraços, no amor que cresceu. Não, eu disse, foi a melhor decisão que já tomei na vida, mesmo com tudo que veio junto, com os problemas, com o passado, com...
principalmente por causa disso, porque não foi fácil. E justamente por não ter sido fácil é que valeu a pena. As coisas que importam nunca são fáceis, Teresa, mas são sempre certas. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Eu te amo. Eu também te amo. Ficamos assim até a noite cair completamente, até as estrelas aparecerem, até o frio começar a apertar. Então, levamos Miguel para o quarto, colocamos ele na cama, cobrimos ele com carinho. Canela já estava enroscado aos pés dele, guardião fiel. Fomos para o nosso quarto, que agora era nosso de verdade. Deitamos abraçados, em silêncio, ouvindo os sons da noite. Os grilos, o vento, o fantasma relinchando baixo no curral. "João!" Teresa sussurrou no escuro. Obrigada por ter parado." Eu apertei ela mais perto. Obrigado por ter esperado que alguém parasse. E foi assim, naquela noite, na simplicidade daquele momento, que eu entendi completamente o que tinha acontecido. Não tinha sido só eu que tinha salvado eles. Eles tinham me salvado também. Tinha me tirado da solidão. Tinha me dado propósito. Tinha me ensinado que a vida continua, que é possível recomeçar, que o amor não acaba, só se transforma, se multiplica, se reinventa. Aquela estrada de terra batida, poeirenta, esquecida no meio do nada, tinha sido o lugar onde 3 vidas se cruzaram, onde 3 pessoas quebradas tinham se encontrado e juntas tinham se consertado. E agora éramos uma família, não perfeita, não sem cicatrizes, mas real, verdadeira, construída não no sangue, mas na escolha, na decisão diária de ficar, de cuidar, de amar. A estrada não perdoa quem vira o rosto, mas recompensa quem para, quem desce do cavalo, quem estende a mão, quem abre a porta, quem escolhe amar. E naquela noite, deitado ao lado da mulher que eu amava, com o menino que eu tinha escolhido como filho dormindo no quarto ao lado, eu soube que tinha feito a escolha certa. Tinha parado e tinha mudado 3 vidas para sempre, incluindo a minha. Epílogo. 3 anos depois, a fazenda era irreconhecível. Não na estrutura. As paredes eram as mesmas, o telhado era o mesmo, os currais eram os mesmos, mas no espírito, na essência. A horta de Teresa tinha triplicado de tamanho. Ela agora vendia queijos e doces, não só na feira, mas para restaurantes da região. Tinha virado referência. As pessoas vinham de longe comprar o queijo curado dela, o doce de leite dela, a geleia de pimenta dela. Miguel tinha 11 anos. Era alto, forte, esperto, líder da turma dele na escola. Tinha ganhado uma bolsa de estudos numa escola particular da cidade por causa das notas excelentes. Queria ser veterinário. Dizia que queria cuidar dos animais como eu cuidava dos nossos. Canela tinha virado um cachorro enorme, mas continuava achando que cabia no colo de Miguel. E o fantasma, meu cavalo branco, agora tinha companhia. Tínhamos comprado uma égua para Teresa aprender a cavalgar. Ela tinha medo no começo, mas insisti. E agora, nas tardes de domingo, a gente cavalgava juntos pelos pastos, só nós dois, conversando, sonhando, planejando. A vida não era perfeita. Tinha dias difíceis. Tinha contas para pagar, problemas para resolver, discussões como todo casal tem, mas no fim do dia a gente sempre voltava para o mesmo lugar. A varanda, o café, a conversa, o amor que não precisava de palavras para ser sentido. E toda vez que eu passava por aquela estrada de terra batida onde tinha encontrado eles, eu parava o cavalo, olhava para aquele lugar e agradecia. Agradecia por ter tido coragem de parar. Agradecia por ter escolhido certo. Agradecia pela estrada que não perdoa quem vira o rosto, mas que abençoa quem escolhe ficar.